Apesar de ser um intelectual, a linguagem utilizada por Frame é bastante acessível. Logo no início da obra A Doutrina do Conhecimento de Deus, Frame fala a respeito do tipo de conhecimento do incrédulo. Como a abordagem de Frame pode nos auxiliar no evangelismo e no ensino do evangelho para recém-convertidos? Rapaz, deixa eu primeiro fazer uma provocação, né? A provocação é o seguinte: John Frame, no nosso meio, principalmente no meio presbiteriano brasileiro, né? Algumas pessoas têm muita reticência com ele, né? Talvez exatamente porque se assombre com o modo de Frame fazer teologia, com a maneira como ele expõe teologia. Você não vai encontrar aquele academicismo, né, páginas inteiras ou, né, em latim, como você encontraria em Rod, né, com a teologia científica, e você também não vai encontrar aquele teor, ainda que bom, né, mas deixa eu tentar não ser tão descuidado com as minhas palavras, né, como a teologia do N. Gruden, né, aquela palavra assim que você diz, puxa, isso não parece teologia, né? Então o Frame consegue conciliar essas duas coisas, né? Ser um acadêmico, mas ter uma linguagem que fuja tanto do academicismo quanto do aspecto, digamos assim, popular da teologia. Nesse sentido, a pergunta que o Beto fez, né, diz assim, apesar de ser um intelectual, né, eu penso, Beto, que aqui porque ele é um intelectual, a linguagem que ele utiliza é acessível, tá? Exatamente por ele ser um intelectual. Para John Frame, como vocês leem no livro, né, no Doutrina do Conhecimento de Deus, a teologia é a serviço de Deus. A definição dele de teologia já diz isso. É a aplicação da palavra de Deus, né, por pessoas a todas as áreas da vida. Isso não pode ser feito sem uma comunicação clara, objetiva. Só um parêntese, né? O John Frame tem uma tradição de filosofia que está ali dentro da chamada filosofia analítica, né, que prima, né, que zela pela clareza, zela, né, pela objetividade das palavras, ou seja, procurar ser claro. É por isso que você encontra tantas definições no trabalho dele. Então, o objetivo de Frame é, de fato, ser acessível, fazer com que o ensinamento da palavra seja acessível. Quando ele trata do conhecimento do incrédulo, né, ele está seguindo a tradição reformada calvinista, né, logo no começo da sua obra, quando ele fala sobre o incrédulo, né, ele fala, por exemplo, o conhecimento que o incrédulo tem, né, como ele diz assim, como a Deus, né, conhecer a Deus como Senhor envolve saber que ele exerce o controle. Aí lá embaixo ele diz, Adão andava e conversava com Deus no jardim do Éden, e até o incrédulo vê Deus claramente. E ele cita Romanos capítulo 1, verso 19. Então, por quê? Porque todos os homens são criados à imagem de Deus, na perspectiva, né, que Frame apresenta. E eles conhecem Deus como ele se reflete na própria vida deles, né? Eu acho interessante que o texto de Romanos diz isso, né? O que é conhecido de Deus é conhecido entre eles, algumas outras traduções dizem é conhecido neles. Então, o conhecimento do incrédulo, né, lá no Doutrina de Deus, né, a partir da página 66, né, quando ele trata exatamente sobre isso, né, o conhecimento do incrédulo, página 65. Se o conhecimento que o incrédulo tem, né, especialmente o conhecimento na Escritura, tá, não envolve apenas ou somente o conhecimento factual, mas também envolve, como ele chama, de graça redentora de Deus. Tá? Por outro lado, esse conhecimento tem de nós uma resposta, né, digamos assim, pactual. Aqui me lembra muito de como o Frame está ecoando o Van Til lá no texto dele, Paulo em Atenas, né? Ou seja, só há dois, né, os cumpridores do pacto e os violadores do pacto. Então, o conhecimento do incrédulo tem que refletir, de alguma maneira, essa relação com Deus. Então, no texto de Frame, né, nesse texto, ele diz assim, como se pode dizer que o incrédulo, então, conhece a Deus? Tá? Como é que se diz, como é que se fala disso? Bom, de certo modo, para ele, do incrédulo acerca de Deus, tem uma certa similaridade com o conhecimento que o crente tem. A diferença no caso que ele coloca, em termos de diferença, tá? É a ausência, né, da graça que está sobre ela, a graça salvífica, e, de fato, a recusa em obedecer a esse conhecimento revelado. Tá? No sentido, então, que, no final das contas, exige aqui uma ausência
da bênção redentiva sobre o incrédulo. Então, agora, a pergunta de Beto é dizer assim, como a abordagem de Frame pode nos auxiliar no evangelismo e no ensino do evangelho para recém-convertidos? Ora, se ele já é reconvertido, se ele é recém-convertido, a incredulidade já não está mais presente em grandes partes, né? Acerca de quem Deus é, como ele se revela, qual é a sua palavra. Então, se você vai trabalhar agora com os convertidos, ou os recém-convertidos, nesse primeiro ponto aqui, que é o que está na pergunta lá, né? No ensino do evangelho para recém-convertidos, ora, você faz aquilo que se espera que se faça. Você aplica o evangelho à vida dessas pessoas. Tá? Ensinando, né? Você pode fazer uma ordem de estudo naquilo, por exemplo, acerca da escritura, acerca de quem Deus é. Tomemos, por exemplo, um catecismo, o breve catecismo. Pode fazer aquele lá que é, de fato, um reflexo, digamos assim, ainda que seja uma profissão teológica, mas um reflexo daquilo que a gente acredita estar na escritura. No evangelismo, não é. Frame tem aqui a similaridade com o seu mentor, né? O mesmo método que nós usamos para fazer teologia é o mesmo que usamos para fazer apologética. O mesmo método que nós... Porque o incrédulo e o cristão têm a mesma necessidade do mesmo evangelho. Tá? Ele não tem uma necessidade diferente. É claro que o Frame tem abordagem diferente do seu mentor, mas, em geral, a mesma coisa que é aplicado ao crente é também aplicado ao incrédulo. No livro do Frame, o livro Apologética para a Glória de Deus, ele imita, inclusive, né, por exemplo, o diálogo que ele tem com uma pessoa no avião. Então, ele se utiliza dos fatos que há no mundo, né, ou seja, do próprio fato dos fatos que há no mundo que apontam para Deus, para dar início ao seu diálogo no termos evangelísticos. A minha sugestão, e em geral é também como eu faço, né, eu tomo os fatos que estão presentes no momento do diálogo para daí partir e conduzir ao evangelho, já que todos os fatos conduzem ao evangelho, todos os fatos conduzem ao Deus que revela-se em Jesus Cristo. Então, o conhecimento do incrédulo não é diferente do cristão no sentido, é diferente de outro. Né? Não é diferente no fato de que ele é criado à imagem de Deus, não é diferente no fato de que ele tem é cognoscível, né, para Deus, ainda que seja incompreensível tanto para o crente quanto para ele. Ele tem conhecimento sobre o controle de Deus, a autoridade, a presença de Deus, tudo isso gravado no seu coração, mas falta ali aí a ausência da graça redentora, da graça salvadora, da recusa em obedecer, como diz o apóstolo Paulo. Então, a aproximação seria mesmo. Aqui é evangelização. Se houver um outro tipo de diálogo, que você possa saber conduzir desse fato, digamos assim, para o evangelho. Tá bom? Eu penso que seria um caminho, tá? Eu assim, julgo que ele é mais abrangente do que outros diálogos, né? Como uma das perguntas que nós vamos ter, trato, por exemplo, da teologia como mera ciência, então ela torna-se mais abrangente, por exemplo, do que essa concepção de teologia meramente acadêmica, tá? Então, essa teologia acadêmica, né, ele não é contra, ele vai dizer isso mais adiante, mas essa teologia acadêmica, ela parece estar separada, esse tipo de teologia academicista, acadêmica não, academicista, eu acho que a palavra melhor é essa, ela parece estar destituída ou separada mesmo da concepção de aplicação no evangelismo ou na vida dos recém-convertidos. Qual é o recém-convertido que vai ler, por exemplo, o Charles Hodge, né? Ainda que ele seja um exímio teólogo, né? Mas na primeira sentença em latim ele para, né? É duro até para os crentes, né? Para os teólogos. Mas isso é de fato verdadeiro, e eu me lembro até em algumas passagens que o Frame está discutindo alguns pontos, por exemplo, quando ele vai discutir sobre linguagem abstrata em teologia, no Doutrina do Conhecimento, né? Em que ele está ali dialogando com o Calbart, por um lado, e toda a discussão também do Van Til, do Clark, por outro, ele fala, olha, chega num ponto essa discussão que não dá, assim, não tem para onde ir depois disso. E não é a forma que a escritura procede, não é a forma como a Bíblia não abre mão dos conceitos concretos para se falar a respeito de Deus, para revelá-lo na imanência também. Então, me parece é isso, o Frame ele é satisfeito
com a revelação, mesmo tendo percorrido todo o trajetório acadêmico, de fato, né? Tanto em teologia quanto em filosofia, estudou em Yale, como o senhor mesmo mencionou. Ali ele foi, se eu não me engano, orientado por um dos importantes nomes da teologia narrativa, e isso era importante na época. Mas mesmo assim, quando ele vai discutir essas coisas, ele chega e diz, bem, isso tem importância, mas tem limites também. Porque se a gente avança demais, aí entra esse academicismo, essa insatisfação com a linguagem, com os conceitos, que não provém de um coração descansado na revelação de Deus. Provém de um coração inquieto das exigências acadêmicas e intelectuais do espírito de um tempo, que, bem, eu não tenho compromisso com isso, então eu paro por aqui. Ele tem uma citação que... Né? Isso, eu tenho uma citação dele lá na página 331, diz assim: a teologia não faz uso de métodos científicos, como vimos linhas atrás. Não estou certo se há métodos científicos distintamente próprios da teologia ou se os aspectos científicos da teologia são tomados por empréstimo de outras disciplinas. Talvez essa seja uma questão de enciclopédia. Outra área pela qual tenho pouco interesse. Aí você diz assim, como é que pode um negócio disso? Né? E mais adiante, ele diz assim, nesse sentido, é algo mais ou menos parecido. Ele diz aqui em outra citação que eu tinha... ok. Assim, muitos teólogos têm sido ávidos por mostrar que a teologia é uma disciplina academicamente respeitável. Quanto a mim, não me importa muito se é ou não. Se não é, tanto pior para a academia. Então, veja, ele sabe do que é que está colocando, né? Se for para falar, se fosse para escrever de modo puramente acadêmico, ele mostra que tem competência para isso. Né? Mas é impressionante esse compromisso que o Frame tem, né, com a revelação, com o Deus que fala. Né? Ou seja, a ideia, a imagem fortíssima, né, de um Deus pactual, de um Deus que se relaciona com a sua criação, muda a maneira de você fazer filosofia. Porque se Deus se revela e ele se dirige à criação em termos ordinários, então, até mesmo a linguagem que nós vamos utilizar nesse contexto evangelístico, pregação, tem que mudar também. Né? Ela precisa, porque, como outro autor diz, Deus se revela para os doutores, mas ele se revela para a lavadeira também. Né? Então, eu me recordo, para encerrar essa parte aqui, que um conselho que foi dado, salvo engano, pelo reverendo Francisco Leonardo ao reverendo Ronaldo Lidório. Eu não estou certo. Eu vi essas anedotas, né, assim, no seminário. Então, dizia assim, olha, fale... Né, se você falar para os doutores, né, os que não são doutores não vão entender. Agora, se você fizer o inverso, fale para os simples, que os doutores vão entender. Essa dinâmica do cristianismo apresentado por Frame é aquela dinâmica. O cristianismo, ele pode ser... a gente sabe que as razões são outras, mas alguns intelectuais rejeitam o cristianismo por sua simplicidade. Tá? Então, ele pode ser simples para muitos intelectuais, mas ele pode ser complexo também para aqueles que não são intelectuais. Por outro lado, com a graça redentora, isso se inverte. Né? A partir do próprio cristianismo, da fé revelada, né, do evangelho revelado, ele pode se tornar tão complexo que faça com que os sábios deste mundo o tenham por loucura, né? E confundam os sábios deste mundo. Então, esse compromisso, eu acredito, vem daquilo que nós pensamos sobre como Deus se revela. É um dos pontos que eu vou mais adiante discutir, né? A partir do que eu penso quem Deus é e como ele se revela, isso transfere-se também na mudança na linguagem de comunicar essa revelação.